Você sabe a diferença entre os palhaços e os clowns? Clown em inglês significa palhaço, mas apesar de linguisticamente parecer a mesma coisa, há uma diferença entre eles. Os palhaços têm um humor mais pastelão e brincalhão, já os clowns unem um estilo cômico e trágico para expressarem os dramas e situações do dia a dia através do riso. Essa arte surgiu com as comédias gregas e romanas e se fortaleceu com os bobos da corte, na Idade Média, e perdura até hoje com o objetivo de levar alegria e mostrar que os momentos difíceis podem ser enfrentados de forma mais leve e com otimismo. Artefato de hoje apresenta a arte dos clowns. Olá, está começando o Artefato e hoje vamos falar dos clowns, entender como eles conseguem motivar o riso e a alegria no dia a dia das pessoas. E quem apresenta a arte do riso pra gente são os integrantes do grupo Protótipo Tópico, Fábio Valério e Lidiane Marques. Mas antes da gente começar o nosso papo, vamos conhecer um pouco mais sobre os nossos convidados de hoje. O grupo Protótipo Tópico traz à tona em seu trabalho o universo do riso e estuda a estética, o imaginário e o jogo cômico do universo clown. Olá, Fábio. Olá, Lidiane. Bem-vindos ao Artefato. Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Lidiane, quais são as diferenças entre o palhaço tradicional e o clown? Essa divisão entre clown e palhaço são definições que a gente acaba estabelecendo que, na verdade, primeiro as coisas estão acontecendo. Tinha o palhaço, tem o clown. Depois alguém veio e nomeou isso distintamente. E para você, Fábio? Tem tipos e tipos de palhaço e essa definição como a Lidiane disse, acaba também limitando algumas possibilidades, né? Eu posso hoje dizer, vou dar uma oficina de clown, dar uma oficina de palhaço. É realmente na essência, né? Essa essência do cômico, todos acabam no mesmo ponto de base, que é o jogo direto com o público, da comicidade que estabelece. E como surgiu o interesse por esse universo clown? Vamos tratar assim, já que vocês não gostam muito de definições fechadas, mas vamos chamar de clown, pode ser? Pode ser. Então, como surgiu o interesse por esse universo? O clown, para o ator, é um desafio muito grande, porque exige uma organicidade real, assim, algo muito orgânico. Então eu comecei a trabalhar com palhaço de feira. Eram saídas, sem nenhum roteiro. Eu ia para a rua, para a feira, pegava um instrumento musical que eu não tocava, colocava umas roupas variadas, um chapéu e saía. Eu mais 2 amigos, em Londrina. Saía pela feira, ficava andando e tentando estabelecer contato com o público. E esse momento de não saber o que fazer é o mote principal da criação do palhaço. Através disso eu comecei a me interessar pelo palhaço. De um exercício para ator, começou a surgir coisas interessantes que acabaram ficando. E para você? Desde criança eu sempre gostei de palhaço, mas acho que um ponto marcante foi talvez ver aquele filme do Patch Adams, e apresentar na infância mesmo peças em Hospital do Câncer para crianças. Aí foi passando um tempo, surgiu uma oportunidade de fazer uma oficina de clown, fiz uma oficina com o Fábio e fomos começando os trabalhos. E o processo de trazer à tona o lado clown, assim, como chamam os personagens de vocês, como que é incorporar o personagem? Basicamente, todo o processo meu até hoje começou com essa oficina e depois com saídas, como o Fábio falou, sem uma programação, sem um roteiro, sem objetivo de fazer ninguém rir, experimentações. O tempo todo a gente vai sugando coisas do cotidiano para o palhaço. Então, no palhaço, você vai revelando uma lógica diferente, mais próxima da lógica infantil. O palhaço, ele observa todas as pessoas e ele pega para ele aquilo, é um sanguessuga. Daí, a hora que você constrói, por exemplo, no meu caso é o Igor Pietrovich.
A ideia de um russo, né, porque foi trabalhando essa ideia de guerra. Eu observo muito as pessoas, figuras da feira, figuras da rua, e eu vou trazendo isso para o meu palhaço. Essa descoberta ela é um parto. O Artefato falou com Suamit Marques Barreiro, programador cultural do Sesc, aqui de Bauru, que explica um pouco da história da arte dos clowns. A importância da arte clown, não só para o Sesc como instituição, mas como para todas as pessoas, né? Na verdade, resgatar e deixar vivo uma arte que vem sendo apresentada durante séculos, né? O palhaço ele tem uma capacidade muito grande de apresentar de maneira divertida muitas vezes as tragédias humanas. E o Sesc ele tem um espaço muito grande para o clown dentro da sua programação, não só aqui no Bauru, mas como todas as unidades operacionais do Sesc. Porque nós acreditamos que essa arte de fazer rir e ao mesmo tempo fazer refletir sobre coisas simples, sensíveis, é muito importante para todos nós. Fábio, você acredita que os espectadores saem modificados depois das apresentações de vocês? Sim, eu acho que eles têm que digerir aquele extra que veio. Aquilo mostra momentos que ele mesmo passa no seu dia a dia de forma lúdica, foi colocado em cena. E então, não é o palhaço que se revela tanto, mas é o palhaço que revela um pouco do espectador. O cineasta Federico Fellini era um admirador desta arte. E agora vamos assistir um trecho do filme Os Palhaços, de 1970. Vocês acreditam que o nosso lado racional, ele impede o riso fácil, a questão da descontração, sabe, daquela beleza do dia a dia? Essa rotina, ela vai nos deixando emparedados, né? A gente pede isso da criança para o adulto, porque a criança, ela quer olhar para a tua cara, ela fica olhando, mesmo sem te conhecer. E agora, conforme ela vai crescendo, ela vai aprendendo que não pode olhar para as pessoas, não fale com quem você não conhece. O palhaço, ele revela, volta, traz à tona isso que está em você, que é essa lógica infantil. Eu vou olhar para a pessoa, se eu achar ela diferente, vou ficar olhando para ela. E por isso que o palhaço, ele mostra, como o Fellini disse, ele traz essa essência humana ali, aquilo que fica escondido, como os bufões na Idade Média, onde era tudo muito cerceado pela igreja. Os bufões tinham essa liberdade de brincar, de escarnear em cima disso. O palhaço ainda tem essa licença. Se eu sair cotidianamente sem um figurino ou só executando ações, vão falar que eu sou louco. Mas se eu tiver de nariz, eu vou ter essa licença. O palhaço tem essa licença de trazer à tona essa lógica infantil. E a equipe do Artefato falou com outro integrante do grupo Protótipo Tópico, o João Lucas, sobre a arte de mobilizar sorrisos. O palhaço ele tem essa liberdade de tocar as pessoas, eu acho que de uma maneira muito simples, muito simplória mesmo, que faz com que a pessoa acabe fugindo um pouco dessa correria. E eu acho que a gente tem que sorrir para ser feliz, né? As pessoas esquecem de tudo aí, só querem saber de dinheiro, de problemas. Pessoal, todo mundo aí acho que tem um palhaço dentro de si mesmo, que tá faltando aflorar aí. Eu acho que todo mundo tem capacidade de remexer um pouco e talvez sorrir mais e ser mais feliz. O Artefato volta daqui a pouco para falar dos mestres nessa arte. Fique ligado! Olá, o Artefato está de volta. Hoje a gente recebe Fábio Valério e Lidiane Marques, integrantes do grupo Protótipo Tópico, e eles falam sobre a arte da alegria. Fábio, como surgiu a ideia do nome Protótipo Tópico? Foi bem difícil, porque a gente estava sem nome em 2008, eu estava sozinho no grupo, era um grupo de comigo. Um homem só. E aí estava já com alguns projetos de performances independentes.
Aí não tinha nome. E eu vou decidir um nome. Eu peguei então 2 livros, sorteei uma palavra em um e uma palavra em outro e juntei. Nós podemos dizer que tanto o clown quanto o palhaço tradicional trabalham a poesia, a música, a mímica, ou o clown é mais artístico, quando você compara os dois? O clown, ou o palhaço, enfim, ele usa, né? Ele usa da mímica, ele usa da poesia nos seus números, ele pode usar de tudo. O que a gente vê de palhaço por aí, né? A gente fica com a ideia, às vezes vou fazer um espetáculo de palhaço, onde é a distribuição de balinha e bexiga, né? Já forma uma fila ali, eu quero o meu cachorrinho de bexiga e tal. Porque linkou muito a ideia do palhaço de festa, do palhaço de rodeio, do palhaço, às vezes até o próprio palhaço de circo, alguns circos que trabalham aquele número que é mais quadrado, que o palhaço ele executa, não importa qual palhaço. A gente já pesquisa o palhaço que é autêntico na sua criação. Todos os números do nosso espetáculo, eles foram criados pelos próprios palhaços. Então você coloca um pouquinho do seu palhaço. A Libussa, por exemplo, que é o palhaço dela, o Pietrovitch, coloca um pouco da personalidade lá dentro. O treinamento, ele desenvolve essa sutileza de sensações. Então ele tem que estar aberto, buscando essa poesia, essa sensibilidade do lirismo, da ação do palhaço em cena. E um dos grandes exemplos da sensibilidade cômica dos clowns é o Charlie Chaplin. Vamos ver um trecho do filme The Circus, de 1928. O Chaplin, com o personagem Carlitos, é o grande expoente do clown? Sim, ele é uma figura fantástica dentro da arte do clown, porque ele desenvolveu o treinamento, ele trabalha com treinamento, ele desenvolve postura de caminhada, trabalha muito com mímica, ele pensa a cena como um todo. Não é apenas um ator representando. Ele rompe com essa ideia do clown, daquele estereótipo de clown. Ele não usa o nariz, ele tem um figurino que foi desenvolvido por ele, que é um figurino que traz comicidade, a sua calça tem uma comicidade, sua forma de andar tem a ver com sua bengala, sua calça, o deslocamento dele. Acho que ele quebra um pouco com a figura do palhaço tradicional, né, que se tinha, e ele tem uma coisa muito importante que acho que vem desde os bufões e tá no clown, no palhaço, que é uma crítica social, né, mesmo, em diversos aspectos, tá muito presente no trabalho dele. Para além do Charlie Chaplin, quais são as outras referências do universo clown? Atualmente, no Brasil, a gente tem um cara muito bom chamado Ricardo Pussetti, do Lume Teatro. Ele é o cara que trabalha palhaço muito bem, está com um espetáculo há 14 anos e é um espetáculo fantástico, rodou o mundo todo. É um grupo que influencia bastante o nosso trabalho. Acho que é um grupo exemplo, assim, né? Sim, de trabalho. De trabalho. E um grupo bem pertinho da Rússia, né? Que trabalha, é o grupo Lisedei. É um grupo de palhaço bem grande, eles trabalham há muitos anos e ele trabalha com toda essa técnica de treinamento e eles vieram para o Brasil. Eu tive contato com eles em Londrina, no Filo, fiquei fissurado pelo trabalho. Meu trabalho mudou muito depois de algumas conversas, depois de assistir o espetáculo, que tem 2 horas sem nenhuma fala, que é uma coisa que fica muito claro no palhaço quando ele fala bastante, porque daí ele acaba usando a fala como comicidade, não a ação. No nosso espetáculo, o Pietrovitch, ele fala em russo. Ele estaria falando que é a técnica da blablação, que a gente vai inventando, improvisando palavras. Ela tem um sentido pra gente, só que por fora fica E o Buster Keaton? Sim, também é uma referência muito importante para o nosso trabalho. E porque ele também dá essa sutileza.
nas cenas. É tecida, as cenas são tecidas, ele costura cada coisa. Tem outras referências, assim, que as pessoas às vezes nem sabem, mas vamos colocar uma aí, os Trapalhões. O Dedé e o Didi são oriundos do circo e trabalham também um pouco da comicidade. E o Didi e o Dedé vieram lá, juntaram, fizeram, colocaram aquelas figuras, que o Didi e o Dedé são os palhaços, são as figuras que eles criaram. Nossa equipe falou com outra integrante do grupo Protótipo Tópico, Alina Pinheiro, sobre os principais elementos para desenvolver essa arte. Na minha opinião, os elementos principais para o desenvolvimento dessa arte do clown em primeiro lugar, acho que é a entrega e a disponibilidade. Olhar para o trabalho sem preconceito, sem barreiras. O palhaço não é aprendido, ele é buscado, ele é encontrado dentro de você. Então é um trabalho constante. O meu palhaço, ele não está em mim só quando eu estou em cena. Ele está dentro de você o tempo todo. Então você está lá fazendo uma faxina, você está lá numa atitude cotidiana e surge algum trejeito, surge alguma coisa, você tem que estar prestando atenção, ligado, para conseguir ir utilizando essas coisas que vão surgindo. Independente do palhaço ou não, todo o trabalho do ator é um trabalho interno, um trabalho de investigação sobre si mesmo, de autoconhecimento. Então você tem que conseguir se jogar nas situações mesmo. Tentar pensar fora do comum, do quadrado, do que a gente está acostumado a pensar. É bom você poder olhar para uma pequena ação, um pequeno gesto e dar um sorriso. E a gente tenta proporcionar isso para as pessoas, independente da idade, independente do contexto, porque é isso que faz a gente conseguir se sentir bem, se sentir à vontade e conseguir suportar todas as dificuldades que surgem na vida. Daqui a pouco, Artefato fala sobre a importância do sorriso para a saúde. A gente volta já! Olá, o Artefato está de volta. Hoje, a gente recebe Fábio Valério e Lidiane Marques, integrantes do grupo Protótipo Tópico, e eles falam sobre a arte da alegria. A entrevista multimídia desta semana fala sobre a importância do riso para a nossa saúde. Nós avaliamos a importância do sorriso para a saúde, analisando o efeito que o sorriso traz para a saúde, né? Na verdade, se a gente for analisar o momento em que as pessoas estão vivendo, onde elas não aceitam a infelicidade, onde existem as pílulas, a medicação que proporciona aquilo que elas deveriam buscar por si próprias, existe a necessidade delas sorrirem, exatamente, não só pela liberação da endorfina, não só por movimentar mais de 20 músculos faciais, o que proporcionaria uma sensação de relaxamento, mas também pela indução emocional que a pessoa tem para poder estar com bem-estar. Num ambiente hospitalar, a gente vê isso claramente. Os pacientes que têm mais qualidade de vida, eles ficam menos tempo internados, são os pacientes que têm menos queixas de dor. Terapeuticamente, o sorriso ele não faz a função de uma medicação importante, a gente não pode substituir uma coisa pela outra, mas ele é, com certeza, um caminho. Hoje, os contratempos e o contexto em que as pessoas estão inseridas é um contexto de extrema cobrança, é um contexto onde eu tenho que produzir mais, onde eu tenho que ser algo mais do que eu dou conta, né? Então, isso acaba levando o indivíduo ao estresse. Agora, o sorriso, estar bem, né, consigo mesmo, acaba sendo um presente que ele dá, um descanso para toda essa pressão. Tem uma paciente também que tinha dificuldades de se imaginar sorrindo. E então eu sugeri para ela, na verdade eu comprei um espelho, né, com uma moldura bem bacana e presenteei, falei assim, esse é o espelho onde você vai se dar um presente todos os dias. E não é qualquer presente, é um sorriso para você. Então a paciente acorda e ela olha para o espelho com a moldura bonita e ela já sabe, esse é o momento em que eu vou me presentear. E ela dá um sorriso de presente para ela começar bem o dia. Fábio, e a questão da interação do público? Isso faz com que nunca um número seja igual ao outro, né?
Sim, conforme um espetáculo comum, não de palhaço, o tempo vai passando, aquilo vai ficando desgastado. Porque as pessoas... vai uma repetição. Enquanto palhaço, ele depende do público. Então, isso é a essência mesmo do trabalho, que dá aquele gasto, porque a gente acaba achando interessante. Porque é uma surpresa tanto para o público quanto para os palhaços. E, de repente, o último espetáculo que a gente fez, o sonoplasta errou tudo. E aquilo virou uma cena cômica, né? Porque toda hora começava o hino da União Soviética, que era para ter só no final, e toda hora ele colocava. E aquilo foi transformando todos os números. E agora a gente vai conferir como o público reage com as intervenções dos clowns. Foi muito interessante porque hoje as pessoas não levam tudo muito a sério, a vida é muito estressada, tudo muito corrido, muito frio, né? E esses pequenos momentos que você vê, as palhaçadas, as brincadeiras, essas horas você vira criança, você ri como uma criança, vê as situações de criança, tem os filhos, eu vejo eles como se fossem eles mesmo, os palhaços. A pessoa cria naquele momento, não tem uma programação definida, né? Vai surgindo, brinca com um, brinca com outro, e as coisas vão acontecendo, interagindo, surge naquele momento algum tipo de atividades que acaba sendo atrativa para as pessoas que estão observando. Eu gostei muito e eu acho que eles estão se dando super bem, assim, eles estão tendo bastante receptividade do público. Lid, o clown, ele tem uma permissão para romper com as regras sociais por conta do espetáculo, do improviso? O palhaço, o clown, ele cria um novo mundo próprio dele. E acho que de cada palhaço cria o seu próprio mundo. E pensando também na questão da função social que o clown pode ter, né, é de olhar para o que está acontecendo ali naquela realidade, naquela sociedade e brincar com aquilo e expor aquilo mesmo, então é uma crítica também, né? Eu acho que ele tem uma liberdade mesmo de romper com essas normas, justamente para poder expor o que está acontecendo, e até trazer reflexão. E trazer reflexão. Tirando o personagem de lado, vocês, o que mudou na vida de vocês? Esse trabalho, ser um clown? Antes de eu começar o processo com o clown, eu acho que já tinha um processo pessoal acontecendo, né? De autoconhecimento, de transformações. Começar a trabalhar o clown pode, complementar isso, né? Pietrovitch, um grande amigo meu agora. Eu vejo que cada vez mais as coisas vão aparecendo, né? O palhaço ele vai mudando, porque a investigação é sobre si mesmo, o tempo todo, Que nem aqui com você eu já recolhi várias coisas, posturas, jeito de falar, coisas que eu posso usar dentro de um espetáculo e que acabam ficando no meu repertório. Grandes mudanças acontecem, porque a forma de olhar as situações é diferente. A investigação é você dentro dessa situação. Então, a amplitude é sem palavras, assim, a mudança é muito grande. Eu acho que sem o Pietrovitch não estaria da forma como estou hoje. Nossa equipe falou com outro integrante do grupo Protótipo Tópico, o Helder Bode, sobre a importância da arte na sociedade contemporânea. Vamos conferir. A arte, acima de tudo, ela faz parte do cidadão. Então eu acredito na arte como educação, como inserção do cidadão, como uma visão mais crítica, ampla, não só dentro da linguagem do palhaço, que está sendo me apresentada agora, estou descobrindo o palhaço que é em mim. Às vezes a gente não tem tempo para parar e ver pequenas nuances, sabe? Gestos que fazemos, trazer uma coisa que parece ser massacrante do dia a dia para uma coisa mais tênue, mais engraçada, né? Transformar o cotidiano no riso. Eu gostaria que mais pessoas rompessem grilhões, né? E pudessem fazer o que tem vontade, o que vem do coração, o que é mais sincero dentro de você. Fábio, você tem um personagem, né? O Pietrovitch, que você já citou algumas vezes no programa. Qual seria a mensagem dele para o dia a dia das pessoas? Olha, coisas acontecerão, situações ruins, situações boas.
a forma como você se coloca nas situações é que vai deixar assim os espólios da guerra. Ou você pode passar por uma situação tranquilamente, ela vai acontecer. Não importa se você passa sorrindo ou chorando. Então eu acho que tá em suas mãos aproveitar o momento, mesmo os ruins. Pode passar sorrindo, pode passar resolvendo tranquilo. Não potencialize as suas coisas, deixe elas acontecerem. E a mensagem da sua personagem? Bom, a Libussa, acho que ela é uma jovem palhaça ainda. Então, acho que a mensagem para ela mesma, talvez, é se permitir conhecer. Se permitir conhecer a si e ao mundo ao redor. Fábio, Lid, muito obrigado por vocês terem vindo até o Artefato. Parabéns pelo trabalho e espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Rodrigo. Gostamos muito, gente. Muito obrigado, e eu acho que o seu palhaço é quase um pequeno príncipe mesmo. Eu acho que poderia ser uma coisa... príncipe. Obrigado, Rodrigo. Valeu, gente. E o Artefato de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa e os outros que já foram ao ar acessando o nosso site, além também de conferir todo o conteúdo extra produzido. Um abraço e até a próxima semana. Tem várias. Mas a principal é a... Drora de freccia, iare, are, duccia. Drora de freccia, iare, are, oh.